A gente sabe que a colectomia laparoscópica ela resulta em melhor resultado estético. Os trabalhos são bem contundentes no que diz respeito ao menor tempo de internação, menor dor pós-operatória, melhor função respiratória e os mesmos resultados oncológicos quando a gente está falando a respeito de câncer coloretal. E se a gente soma tudo isso, é muito fácil de entender que esse deve ser o tratamento padrão para os pacientes que necessitam de uma colectomia. E como que é o uso da laparoscopia no mundo? Esse é um trabalho que foi publicado no Annals of Surgery em 2011 e que eles avaliaram o que aconteceu com o uso da laparoscopia antes e depois do COST Trial. E o que a gente podia ver é que entre 2001 e 2003, apenas 6,2% dos casos de colectomia nos Estados Unidos eram feitos por videolaparoscopia. E entre os anos de 2005 e 2007, isso passou apenas para 11,8%. Baseado nisso, a Sociedade Americana de Cirurgia Coloretal investiu em workshops, pesquisas, divulgou a técnica e incentivou o treinamento na residência, obrigando e colocando como obrigatório um número mínimo de cirurgias coloretais. Até o ano de 2011, era um número mínimo de 60 cirurgias coloretais por vídeo durante o ano de treinamento em coloproctologia. E o resultado a gente obteve sim. Esse é um trabalho publicado no Disease no ano passado e que a gente pode ver que entre 2008 e 2009 o número aumentou substancialmente, com aproximadamente 50% de todas as colectomias feitas nos Estados Unidos sendo realizadas pela via laparoscópica. Como é que é a realidade no Brasil? A gente sabe que os dados, a gente não tem dados contundentes, mas temos dados aqui de vários estudos já, de vários serviços do Brasil, que têm demonstrado e mostrado os seus resultados. Os dados não são muito claros, mas é nítido poder perceber, inclusive, como já foi comentado aqui pelo professor Raul Kutait, que cada vez mais essa é uma via que tem sido utilizada. Então, a gente sabendo que a gente precisa aumentar o uso da laparoscopia, a gente sabe que a chave é o treinamento. A grande preocupação que nós tivemos na Universidade de Brasília foi com a segurança desse treinamento. A gente tem que lembrar que a gente não está, ao fazer isso aqui, a gente está lidando com pacientes, então é fundamental que esse treinamento seja feito de maneira segura. E esse foi o objetivo do nosso trabalho, publicado esse ano no jornal, na nossa revista, em que a gente resolveu avaliar qual que era a segurança do treinamento de laparoscopia durante a residência. Como a gente não tinha não existe uma base de dados nacional contundente a respeito disso no Brasil, a gente usou a base de dados do Colégio Americano de Cirurgiões, que ela é uma base de dados de qualidade total. É uma base de dados validada, que contém múltiplas variáveis pré, intra e pós-operatórias de mais de 180 hospitais americanos, muitos deles bastante semelhantes à realidade dos nossos hospitais brasileiros. O que a gente fez? A gente pegou os pacientes operados entre janeiro de 2005 e dezembro de 2007, e incluímos aqueles que foram submetidos a colectomias segmentares por vídeo. Os pacientes que não tinham informação sobre a participação ou não do residente foram excluídos. E aí o que a gente pôde ver? A população foi dividida em dois grupos, aqueles sem residente e aqueles com residente, e a gente pegou e comparou os dois grupos no que diz respeito às variáveis pré, intra e pós-operatórias, e usamos esses testes para análise estatística e o p-valor menor que 0,5 era significativo. E quando a gente comparou os dois grupos, a gente pôde observar o seguinte, eram mais ou menos 6 mil pacientes incluídos no estudo, e a gente pode observar que os pacientes do grupo dos residentes, eles apresentavam um maior percentual de uso de corticoide quando comparado àqueles pacientes operados apenas pelo staff. E quando a gente também foi olhar no que diz respeito ao diagnóstico, a gente pode ver que no grupo de residente aqui tinha uma incidência maior de doenças malignas, quando comparado com o grupo operado sem o residente. E também existia uma diferença no que diz respeito à classificação da ferida, com os pacientes do grupo dos residentes apresentando um maior percentual de feridas que eram previamente classificadas como infectadas. E, além disso, o grupo dos residentes apresentou um maior tempo de cirurgia do que aqueles grupos que eram operados apenas pelo staff. E quando a gente passou para as complicações pós-operatórias, e esse sim era o resultado mais importante do nosso estudo, aqui vem uma coisa que chamou a atenção. Os pacientes operados pelos residentes tinham mais infecções operatórias do que aqueles que eram operados apenas por staffs. Então, nesse momento, a gente tinha o seguinte quadro. O grupo de residente tinha maior tempo operatório e tinha maior taxa de infecção de ferida. Só que a gente sabia também que o grupo de residente tinha paciente mais doente, tinha mais paciente com uso de corticoide, mais paciente com doença inflamatória intestinal e mais pacientes que já tinham feridas infectadas previamente. Então, para a gente poder elucidar bem essa questão, a gente resolveu fazer uma análise multivariada. E quando a gente fez uma análise multivariada, olhando os fatores que afetavam a taxa de infecção de ferida,
o que a gente observou foi que a presença do residente ou não influencia a taxa de infecção de ferida no pós-operatório. Entretanto, quando a gente resolveu olhar quais eram os fatores que realmente se associavam a um tempo de cirurgia maior, aí sim, a presença do residente aumentava aí em 2 vezes o risco para um tempo prolongado, quando comparado com aquelas cirurgias realizadas apenas pelos staffs. E aí, em relação a esse trabalho, a gente pôde concluir que a participação do residente na colectomia laparoscópica realmente aumentava o tempo operatório, mas não aumentava as taxas de complicação pós-operatório, o que é fundamental. E que o treinamento laparoscópico na coloproctologia ele é seguro e ele deveria ser encorajado. Então, mostrando aqui que existe uma segurança no treinamento laparoscópico, o próximo passo é mostrar qual que é a nossa experiência e compartilhar com vocês a experiência da Universidade de Brasília. Lá o nosso coordenador é o Dr. Rômulo Almeida, e nós temos, em média, aí, os residentes fazem 40 operações laparoscópicas durante a cirurgia, durante o treinamento deles. O câncer coloretal é nosso carro-chefe. A maioria dos pacientes tem câncer, mas nos últimos anos, principalmente no último ano, tem aumentado vertiginosamente a quantidade de pacientes com doença inflamatória intestinal, desde que nós criamos o Centro Multidisciplinar, em conjunto com a equipe de gastroenterologia. Os casos de endometriose também têm aumentado, e como a gente está perto de uma região endêmica, nós temos vários pacientes com doença de Chagas, que também são operados por videolaparoscopia, além de alguns com doença radiovesicular. Num tempo que existe tanta padronização do treinamento da cirurgia laparoscópica, nós achamos isso importante também, mas a gente acredita que é muito importante expor o nosso residente ao maior número de técnicas possíveis. Então, a gente ensina a técnica de triangulação, que é aquela que a gente mais vê, de múltiplos portais, mas também a gente faz o treinamento da técnica hand over hand, que é aquela técnica que a gente usa apenas 2 portais e que o cirurgião expõe para ele mesmo, ele levanta com uma mão e disseca com outra. Além disso, a gente também gosta de, apesar da gente utilizar a abordagem medial para lateral, nós entendemos, e eu vou parafrasear aqui o meu ex-chefe, o Dr. Feza Ramsey, que a vida a gente não tem só prego, a gente tem parafuso, a gente tem parafuso Phillips, então você não pode ter apenas um instrumento para todas as coisas que você vai lidar. Você precisa de diferentes instrumentos. Então, a gente também ensina para os nossos pacientes abordagem lateral para medial. E, parafraseando aqui o que o Guilherme falou, isso é muito importante, principalmente nos pacientes com doença inflamatória, que muitas vezes você não vai conseguir abordar o pedículo, ou então aqueles pacientes com doença diverticular, que tem um plastrão muito grande, que dificulta a dissecção anatômica adequada e a identificação dos vasos. E a última coisa que nós acrescentamos no nosso treinamento lá foi o TEL. A gente está com uma experiência bastante inicial, a gente fez um workshop que os residentes estiveram envolvidos, e do momento que a gente está fazendo a cirurgia, progressivamente eles têm uma certa participação também. Queria agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigado. Só um minuto, esqueci de falar, e queria convidar vocês também para 2014, Congresso Brasileiro de Coloproctologia em Brasília.